Fala galera, sejam bem-vindos aqui à resolução do Acadêmico News. Eu sou o professor João Cássio e hoje vou resolver as questões do vestibular da UFRR 2025. Antes de resolver as questões, gostaria de dar o panorama de como foi essa prova de Química. Bom, essa prova de Química, dividida ali no PSS1, PSS2 e PSS3, ela teve pontos mais fáceis, que no caso as questões de PSS1 realmente foram cobradas do nível mais fácil, né? No nível ali pensando nos alunos da primeira série. São questões bastante acessíveis, mas se tratando do PSS2 e do PSS3, vieram questões sim difíceis, né? Difíceis e trabalhosas no sentido de fazer cálculos, por exemplo, sem a utilização de uma calculadora. Então, questões que eram bastante complicadas apareceram, sobretudo também na parte do PSS3, com uma questão de equilíbrio iônico e não de química orgânica. Então, hoje nós vamos aqui resolver essas questões e também visualizar as possibilidades de cálculos, de interpretação em relação a estas questões da prova da UFRR 2025. Já deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para a nossa correção, beleza? Então vamos iniciar aqui com a nossa primeira questão de Química, que é a questão 55. Essa questão é uma questão fácil, porque ele fala de um sal que é hidratado, representado pela fórmula MXNH2O. Galera, os sais, eles têm essas características higroscópicas, que é absorção de água. Então, quando essa água se direciona ao metal, que é o cátion do sal, ele hidrata esse sal. No caso, ao aquecer esse sal, essa água ela acaba evaporando, ela vai saindo, né? Então, você teria então o que nós chamamos na química de sal anidro, ou seja, seco. Ele fala que o M é um metal alcalino e o X é um ânion não metálico. Existe ânion, um ânion que vai ser metálico? Existe sim, tem ânions que têm metais em suas composições. E N é um número inteiro positivo. Esse N vai representar a quantidade de mols de H2O por fórmula do sal. Perde toda a água, então ele fala perde toda a água de hidratação quando aquecida a 150 graus Celsius. 5 gramas desse sal, então ele já traz aqui algumas informações, que 5 gramas desse sal hidratado liberam 1,7 gramas de água. Assinale a afirmativa que apresenta a fórmula molecular do sal e o valor de N, né? Ou seja, a fórmula unitária aqui do composto iônico, né? Lembrando que eles são compostos iônicos, você tem um cátion e você tem um ânion. Então, partindo desse princípio, se ele é um metal alcalino, o M, eu já tenho que eliminar D, porque o cálcio é metal alcalino terroso, e se ele é um sal, já tenho que eliminar E, porque hidróxido de potássio é uma base, não é um sal. Então a gente fica com sulfeto de sódio, sulfeto de potássio, cloreto de sódio. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, como os metais alcalinos, eles são da família 1, então o NOx dele é fixo, a carga dele é fixo. Nas ligações iônicas eles perdem um elétron, né? Então fica mais um. Então aqui, se você juntar aqui com o enxofre, que é da família 16, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. Para atingir o octeto, ele precisa de 2 elétrons. Portanto, o sulfeto é um ânion bivalente. Então você tem um S aqui também, né, 2 menos, e aí você tem o Cl menos. Então aqui, para formar esse composto iônico, você teria as seguintes fórmulas. O 2 vem para cá, 1 vem para lá, então ficaria Na2S. E aqui, mesma coisa, K2S. E aqui, nosso famoso NaCl, né, sal de cozinha. Então, nesse sentido, não poderia ser a letra B, porque o índice do sódio e do potássio está marcando 1. Então, está errado essas formas, tá? Por isso aqui, a gente fica com a questão que diz que o gabarito é a letra C. Agora, uma possibilidade de recurso para o aluno. Por quê? Segundo a estequiometria, né, se você pegar aqui o NaCl, a massa molar do NaCl é 58,5 gramas por mol, beleza? Se a gente pensar que ele tinha 5 gramas do sal hidratado e aí ele perde 1,7 de água, significa que o NaCl que sobra, 5 menos 1,7, fica um total de 3,3 gramas de NaCl, né? Lembrando que aqui é para o NaCl. Se a quantidade de água que é liberada é 1,7 gramas de H2O, quanto de água tem em uma composição de 1 mol de NaCl? Porque aqui diz que tem que ser 2. Então, se a gente lembrar, a massa molar da água, H2O, é igual a 18, né? 16 do oxigênio mais 2 de hidrogênio.
Como são 2, aqui diz que são 2 moléculas de água na fórmula, vezes 18, você tem aqui um total de 36. Tá? Então, 36 gramas. Então, aqui o X que a gente tem que encontrar é exatamente esse 36. Quando a gente realiza esse cálculo, o X ele é igual a 30,1 gramas de H2O. Então, os dados que foram fornecidos aqui não correspondem ao que é certo da estequiometria, né, para dar o valor exato. Então, não poderia, através desses dados, determinar exatamente que seria 2 ali, o número que corresponde à composição da água dentro da fórmula. Né? Uma outra fórmula aqui que eu tentei foi interpretada da seguinte forma. A fórmula do sal hidratado, que ali a resposta ela fornece para a gente, vai somar uma massa de 94,5 gramas por mol. Né? Então, lembrando que a massa do NaCl com o da água. Beleza. Dentro desses 94,5, que é o total, eu tenho, então, 36 gramas de H2O. Beleza? Se eu considerar, então, 5 gramas do sal hidratado, qual seria a massa de água que ele vai desidratar? Então, aqui ele diz que é 1,70, né? Mas, ao fazer esse cálculo, nós achamos 1,9, 1,90, por aí, gramas de H2O. Então, não bateu aqui exatamente esses valores, por isso que isso, apesar da questão ser fácil, cabe um recurso, sim, para essa questão. Mas o gabarito aqui ficou na letra C, beleza? Vamos para a questão 56. Essa questão é uma questão também fácil, ela traz o assunto de propriedade dos gases, especificamente equação geral dos gases, das transformações gasosas, do comportamento do gás ideal, beleza? Considere as seguintes situações para um gás ideal submetido a diferentes transformações em um sistema fechado. Tá lá. Então, se é um sistema fechado, ele assume que não vai ter perda de mols, de matéria. Então, na verdade, você tem transformações gasosas baseadas nas 3 variáveis de estado, que é o volume, a pressão e a temperatura, onde uma vai interferir na outra quando for mudada nessa condição. Então ele fala que o gás inicialmente ocupa o volume 1, tem uma pressão 1 e uma temperatura 1. Depois ele é submetido a uma transformação isotérmica, ou seja, uma transformação iso igual térmica na mesma temperatura, ou seja, temperatura constante, até atingir o novo volume V2. Beleza. Então você tem uma relação aí submetida a uma transformação que a temperatura é constante, você tem uma transformação inversamente proporcional entre pressão e volume, né? No caso aí, se a pressão diminuir, o volume aumenta. Se a pressão aumentar, o volume diminui. Então eu já esperaria, no caso, transformação isotérmica. Isso aí depende, na verdade, dos valores que podem ser fornecidos para ver o que está acontecendo. Pode aumentar ou pode diminuir, dependendo de como foi essa transformação. Na 3, em seguida, o gás sofre uma transformação isobárica, ou seja, a pressão constante, e até a temperatura atinge a T3. E, finalmente, o gás passa por uma transformação isocórica, ou seja, isocórica, volume constante. Isocórica, isovolumétrica ou isométrica é a mesma coisa, tá? É quando o volume da transformação é constante. Então, você tem a temperatura e pressão ali proporcional, beleza? Então ele retorna a pressão 1. Só que essa questão aqui não tem valor nenhum para você calcular, é mais o conhecimento mesmo da equação, né? Aí ele pergunta algumas coisas, por exemplo, se você vai fazer uma análise sobre a equação geral dos gases, então aqui ó, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, né? Então aqui, se eu tenho essa equação geral, eu vou considerar um sistema isotérmico, então eu tiro aqui a temperatura. Então a fórmula vai ficar P1V1 igual a P2V2. Se eu considero um sistema isobárico, então pressão constante. Então tira a pressão, fica só V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Se eu considero um sistema isocórico, ou seja, volume constante, eu vou tirar o V. Então vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Então a gente volta aqui para encontrar a correta, né? Após a transformação isocórica, ou seja,
volume constante. A pressão 2 é dada por P2 é igual a P1 V1 sobre V2? Não, porque isso aqui é uma transformação isotérmica, né? Se é isocórica, o V, o volume é constante, ele não poderia aparecer aqui, ó, na fórmula. Ele não tá, beleza? Então tá errado aí. B, após a transformação isobárica, ou seja, pressão constante, o novo volume V3 é V3 igual V1 P1 sobre P2 sobre P1. De novo, como a pressão é constante, né? Então aí você tira também essa informação, beleza? É porque aqui, cadê a temperatura influenciando o sistema? C, durante a transformação isotérmica, ou seja, você tem aqui uma temperatura que é constante. A pressão final P3 é dada por P3 é igual a P2, T3 sobre T2. De novo, se é isotérmica, a temperatura não deveria aparecer aí, tá bom? Porque é constante. D, a temperatura T3 deve ser menor do que T1 para que a pressão final P3 seja igual a P1. Bom, aqui seria mais interessante se você tivesse valores. Por quê? Porque você pode ter o efeito para diminuir, né, a temperatura ou até aumentar a temperatura, e mesma coisa em relação à pressão, dependendo dos dados. Você não tem somente uma transformação gasosa para diminuir uma variável, você também tem o efeito para aumentar a variável, né, o valor dela. Então, por isso, ficaria errado. E aí, correta a letra E, porque diz que após a transformação isotérmica, a nova pressão é P2 igual a P1 V1 sobre V2. Então, é basicamente isso aqui, ó. Se eu pegar essa multiplicação, jogar aqui o volume para cá, vai ficar, então, assim, a nova expressão. P2 é igual a P1 V1 no numerador, dividido para V2 aqui no denominador. Isso representa exatamente essa expressão aqui do processo isotérmico, beleza? Então, questão tranquila, porque você só precisava olhar ali, né, lembrar da fórmula e fazer essas relações aí nas transformações, beleza? Então, ficou aqui gabarito na letra E. Agora, nós vamos para a questão de número 57. É uma questão que traz a estequiometria. Gente, essa questão, ela tinha tudo para ser uma questão complicada, né? Por causa dos cálculos, de toda a avaliação estequiométrica que ela solicita ali para você fazer. Foi uma questão trabalhosa. Mas no final da história ela acabou ficando muito fácil, né? E aí nós vamos discutir por quê. Aqui no caso, deixa eu puxar aqui. Uma amostra de 10 gramas de dióxido de cálcio, contendo 80% de pureza, é misturado com 100 ml de uma solução de ácido sulfúrico 1 mol por litro. Após a reação, foram isolados 8 gramas de sulfato de cálcio. Então vamos lá, a gente volta aqui para pegar a informação. Primeiro que ele fala que é o óxido de cálcio, e aí você teria que saber, por exemplo, a fórmula do óxido de cálcio, tá? Então vai ficar CaCaO. Então essa questão, ela traz a nomenclatura dos compostos inorgânicos e pede para você fazer a reação, porque para analisar uma estequiometria você precisa sim fazer a reação dela, beleza? Está reagindo com ácido sulfúrico, que é o H2SO4, para formar o sulfato de cálcio. Então, Ca, cálcio 2+, SO4 2-, beleza? E fórmula aqui no processo H2O. Lembrando que o óxido de cálcio é um óxido básico que vai, sim, atuar como uma base, neutralizando os ácidos. Muito utilizado no processo de calagem, é também utilizado ali para corrigir o pH do solo, que é basicamente esse processo aí. Aí, ó, o que a gente tem que fazer agora? Vamos anotar aqui as informações. 10 gramas de cálcio com 80% de pureza. Galera, se eu tenho 10 gramas, 80% é óxido de cálcio, 20% não é, de 10 vai ser 8 gramas, não é certo? Você vai pegar aqui, por exemplo, eu tenho 10 gramas, ó, fazer esse cálculo bem aqui, ó. 10 gramas equivale a 100%, certo? Então, 8 gramas equivale, perdão, 80%, né? Aqui, ó, 80% equivale a X, que vai dar 8 gramas, por isso que eu coloquei logo aí, né? Então, vai ser quanto? Então, você vê que um cálculo de porcentagem, aqui, ó, X é igual a 8 gramas. Então, essa questão, ela se resume nesse cálculo aí, acabou aqui, ó. A quantidade de óxido de cálcio presente na amostra é 8 gramas. Por isso que essa questão, ela ficou muito fácil nesse sentido, que você já fez o cálculo ali, até mental, quando viu 80% de 10, 8 gramas, só pode ser a letra C, né?
mas a gente vai fazer análise de todas as informações também para verificar se não tem uma outra também que poderia ser correta, beleza? Então aqui é o seguinte, eu tenho aqui um total de 8 gramas, né? Vou anotar aqui, ó, 8 gramas dele, certo? Aí a questão falou que eu tinha 100 ml de uma solução de ácido sulfúrico mol por litro. Então, peraí, 100 ml de uma solução de ácido sulfúrico de 1 mol por litro. Aí você vai pensar, mas mol por litro não é assunto do PSS2, soluções? Sim, molaridade. Só que também é uma relação estequiométrica, proporcional. Por exemplo, se eu tenho aqui 1 mol de H2SO4 em 1 litro de solução, que é 1000 ml, em 100 ml eu tenho quanto? Aqui vamos usar a lei da proporção definida, né? Ó, se eu tenho aqui, ó, 0, 0, tal, 0 aqui, né? E aí 1 dividido para 10, você tem aqui um total de 0,1 mol de H2SO4. Então você tem isso aí. Aí agora a gente vai raciocinar assim, ó. Se eu tenho 0,1 mol dele, a gente vai pensar assim, se eu relaciono aqui o CaO e relaciono o H2SO4, a massa molar do óxido de cálcio, lembrando que essa equação está balanceada, beleza? É 40 mais 16 dá 56 gramas por mol. E a massa do ácido sulfúrico, 98 gramas por mol, né? Na hora você teria que somar essa massa molar aí, né? Então, 0,1 mol representa 10% disso, né? De 1 mol. Então, se 98 gramas é para 1 mol, 0,1 vai ser aqui, mol vai ser para 9,8 gramas, tá? Então, o que eu fiz aqui foi basicamente isso aqui, ó. Se 98 gramas equivale a 1 mol, então 0,1 mol equivale a 9,8. Então, você pode fazer isso na hora da prova. Aí, o que vai acontecer aqui? Vou apagar esse cálculo aqui, tá? Para a gente ganhar esse espaço aqui. Eu já tenho aqui a relação estequiométrica dessas substâncias. E aí eu tenho mais um dado que eu vou anotar, ó. Produziu 8 gramas de sulfato de cálcio. Então vou anotar aqui, ó. Produziu 8 gramas de sulfato de cálcio. Tá lá. O que eu posso fazer agora? Se na reação eu tenho 9,8 gramas do ácido sulfúrico, então pela estequiometria, né, você teria que reagir com, se aqui é 1 décimo, então ele deve reagir com 1 décimo aqui. Então ele reage com 5,6 gramas do óxido de cálcio. Aí ele vai também fazer o seguinte, vai perguntar quem é o reagente em excesso, e ele fala que é o ácido sulfúrico, ao mesmo tempo que fala que o óxido de cálcio é limitante. Então essas duas aqui não poderia ter uma correta, porque uma corrobora com a outra. Então, ó, se eu tenho 9,8 gramas do ácido sulfúrico, ele reage com 5,6 gramas do óxido de cálcio, só que na reação eu coloquei 8 gramas de óxido de cálcio, o óxido de cálcio está em excesso, né? Então aqui a letra A está fora e a letra E está fora, porque aqui esse está em excesso, né? Certo? E, no caso, o sulfúrico é o limitante. Beleza. Então, a massa teórica do sulfato de cálcio que deveria ser formada é 9,4 gramas. Então, eu calculei aqui a massa molar dele. A massa molar dele é de 136 gramas por mol. Então, veja só. Se reagiu aqui 0,1 mol de sulfúrico, produziu 0,1 mol de sulfato de cálcio, e logo isso corresponde à massa de 13,6. Esses cálculos são tranquilos de pensar na hora, porque você tem 0,1 mol, então você teria 1 décimo da massa molar. Então, na verdade, não produziu aqui 9,4 gramas, tá? Teoricamente, deveria produzir 13,6 gramas do sulfato de cálcio. C. A quantidade de óxido de cálcio puro presente na amostra é 8 gramas. Sim, que a gente fez esse cálculo de porcentagem no início, que facilitou em muito essa questão, né? E D, o rendimento da reação de 85%. Aí, para você fazer o rendimento, você vai pensar assim.
Se 13,6 gramas do produto, vou colocar P aqui, deveria ser o 100% da reação, rendimento de 100%, mas na verdade produziu apenas 8 gramas do produto, qual vai ser a porcentagem, ou seja, o rendimento da reação aí? Então nós chegamos aqui a um valor igual a 58,8%. Então, na verdade, não poderia ser 85%, por isso o gabarito mesmo é a letra C, beleza? Então, como eu falei, essa questão tinha o potencial de ser complicada, porque ele pede várias informações, mas no final, o que realmente validava ela era um cálculo de porcentagem muito tranquilo também, por isso que eu avalio ela como uma questão fácil, beleza? Show de bola? Então, gabarito letra C. Vamos agora para a questão de número 58. Essa questão de número 58 já é uma questão do PSS2, é uma questão que traz a ideia da titulação, né? Titulação é um processo em que um ácido, é uma titulação ácido-base, diga-se de passagem. Um ácido reage com uma base ou uma base reage com um ácido para determinar uma concentração que é desconhecida. Então, para isso, você utiliza uma concentração já conhecida de um reagente, né? Que é para determinar a concentração de uma outra, ou enfim, você tem esses procedimentos aí e uma estequiometria aparece aqui na reação, né? Então aqui nós temos hidróxido de sódio, NaOH, neutraliza completamente o ácido sulfúrico, de acordo com a equação NaOH mais H2SO4, forma sulfato de sódio mais água, né? Uma reação um pouco parecida ali com a outra, mas a que a gente viu anteriormente era com óxido de cálcio. Primeiramente, a gente precisa balancear essa equação, porque a estequiometria tem que ser respeitada nesse sentido. Então, a gente entende que se tem um diácido, ou seja, 2 hidrogênios, ele vai precisar de 2 mols de hidroxilas para neutralizar, né? Então, aqui tem 2 sódios, eu coloco 2 aqui, certo? Então, 1 aqui, e aí você também tem 2 para 1 aqui, ó. 2 para 1, beleza? E aí você tem esse balanceamento completo. O que é importante aqui, nesse caso, o que vai ser importante aqui nesse caso vai ser esses dois mesmo, ó. Esse aqui e esse aqui, tá? 2 para 1. Então, significa que 2 mols, vou colocar aqui, ó, 2 mols da base precisa reagir com 1 mol do ácido, beleza? Aí ele fala assim, qual o volume em ml de uma solução do ácido de concentração 1,5 mol por litro reage com dados 1 mol de hidróxido de sódio? Então, você precisa fazer essa correlação estequiométrica que está na reação. Então aqui, ó, se 2 mols reage com 1 mol, aí você vai pensar, mas eu quero neutralizar 1 mol da base, eu vou precisar então, lei de Proust, ó, 2 está para 1, 1 está para 0,5, né? Ou seja, metade mol do ácido. E aí, mel na chupeta, né? Você vai pegar aqui essa questão, é uma questão média, assim, por assim dizer, né? Pelo raciocínio, mais ali puxado para o fácil também, porque você agora vai utilizar a fórmula da molaridade, que é número de mols sobre volume. Então, se você quer calcular o volume, você vai pegar o número de mols do ácido e dividir pela molaridade dele. Então, o volume aqui, né, o que ele pede, vai ser 0,5, foi o tanto de mols do ácido que você utilizou na reação, e a concentração desse ácido, 1,5 mol por litro. Mol com mol, tchau. E aí você tem aqui 1 sobre 3, que é igual a 0,333 e por aí vai, né? Lembrando que aqui transformando para ml, é só você multiplicar por 1000, que corresponde ao volume aqui, né? Não precisaria fazer isso na hora da prova, porque uma conversão de ml para litros não vai mudar ali o valor, por exemplo, do 3. Ele não vai mudar esse valor, só vai deslocar mesmo a vírgula. Então, 333 ml do ácido, que deve ser, nessa concentração, que deve ser utilizado para neutralizar esse 1 mol de hidróxido de sódio, beleza? Tranquilo? Show de bola. Gabarito letra B. Aí, até aí tranquilo, a prova estava show de bola, né? E aí aparece essa questão 59, que é uma questão de termoquímica, uma questão trabalhosa, né? Eu avaliei essa questão como difícil, né, de médio para difícil ali, porque não o raciocínio todo, né, realmente ele exige um raciocínio, mas é uma questão muito trabalhosa por causa dos cálculos das etapas que têm que ser realizadas, e ela é uma questão muito cara de Enem e sobretudo, SpaceX, né? Então o nível dessa questão é o nível SpaceX, já vi questões da SpaceX
basicamente nesse nível aí de cobrança, pedindo para calcular o ΔH de uma reação de combustão, pedindo também para fazer ali o cálculo do 3,5 litros de gasolina, tanto de energia. Então, assim, o padrão dessa questão ela já é bastante conhecido, sim. Alunos que estudaram termoquímica e pegaram questões um pouco mais puxadas, com certeza encontrou alguma questão envolvendo estequiometria de combustão, tá bom? Beleza? Então vamos lá, essa questão é um pouquinho trabalhosa, e ele fala sobre a combustão completa de um hidrocarboneto que se dá quando o oxigênio há suficiente oxigênio para queimar todo o combustível. Então ele está fazendo uma distinção entre a combustão completa e depois ele fala da combustão incompleta, que acontece quando o oxigênio é insuficiente para queimar todo o combustível. A diferença é que na completa vai produzir CO2, ele dá até aqui a reação, né? E água, e na incompleta produz CO, ou até ele enfatiza ali que pode produzir carbono elementar, no caso de fuligem, fumaça preta. A fórmula do octano é C8H18 e as duas reações são essas, beleza? Tá. Aí, ele fala assim, calcule o ΔH produzido na combustão incompleta, tá? Então a gente vai ter que basear aqui, ó, para calcular esse ΔH aqui. Então a gente não sabe, a gente vai determinar isso aí. Ele deu aqui 3,5 litros de octano, e deu uma temperatura só para basear que a condição era padrão, que o fenômeno de análise era naquela situação, não ia variar, então assinale a alternativa corretamente. Então é o seguinte, ó, para calcular o ΔH da combustão incompleta do C8H18, tá? C8H18 aqui, o que a gente tinha que fazer? A gente precisa aqui da entalpia de formação da água, eu tenho, do monóxido eu tenho, do oxigênio não precisa porque substância simples elementar na condição padrão é zero, é tanto que ele nem dá esse dado aí, beleza? E a gente precisa dele, né, da entalpia de formação do octano. Quando a gente olha para cá, a gente não tem a entalpia padrão de formação do octano, a gente tem a entalpia padrão de combustão desse octano aí, beleza? Então o que significa? Se eu utilizar o ΔH aqui na primeira e determinar o X, ou seja, o valor da energia dele, porque o ΔH já está expresso aqui, né? É fato que ele não disse que esse ΔH era da combustão completa. Caberia ali um possível recurso? Bom, talvez, né? Ele não enfatiza que essa combustão é completa, mas aí nós vamos interpretar que seja da completa, né? Mas, na verdade, o aluno poderia pensar também que poderia ser da incompleta e ali ele poderia já querer encontrar a resposta e ele não iria encontrar, beleza? Tá, então a gente vai fazer duas vezes aqui. Então, primeira etapa, ΔH é igual à entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, aqui ficaria ΔH é igual produto CO2, então você tem aqui uma outra coisa também que tem que ser feita aqui nessa equação. Já está esquecendo aqui, tá? A gente precisa balancear essas equações aí, porque senão a gente não vai encontrar o valor correto, beleza? Então aqui é o seguinte, ó, você tem 8 aqui, então 8 vem para cá, 1 vai para cá, aí você tem 18 hidrogênios, então aqui fica 9, e aí você tem 9 mais 16, dá 25,5, ou 25 sobre 2, e aí nós balanceamos a primeira equação. A segunda equação, mesma coisa. O 8 vem para cá, um carbono vezes 8. Então aqui fica 1 aqui na frente, né? 8 carbonos, 18 hidrogênios, então aqui vem o 9, então fica mais ou menos a mesma ideia, né? Só que aqui você tem 9 oxigênios e 8, então fica 17 sobre 2. Esse balanceamento do oxigênio não vai fazer diferença nenhuma porque ele vai ser zero. Então vai ficar assim, ó. ΔH vai ser 8 CO2, produtos, né? Mais 9H2O, menos o reagente que é o C8H18. Tá. Eu vou determinar aqui, ó, o X, que é a entalpia de formação dele, beleza? Entalpia padrão dele. Então vai ser
eu vou substituir esse valor de combustão aqui, ó. Então vai ficar menos 1302,7 é igual 8 vezes CO2 aqui, ó, menos 94 mais 9 H2O, menos 68,3. Nessa hora aqui você tem que ter muita frieza, porque um sinal muda tudo. Beleza? Então agora a gente vai fazer assim. Vamos resolver isso. 1302,7. 8. Deixa eu ver aqui. 8 vezes menos 94. Então dá menos 752. E aqui vai ficar 9 vezes menos 68,3. Dá menos 614,7. Né? Dá isso aí. Beleza. Aí o que eu vou fazer aqui? Ó? Vamos pensar assim. Se ele é negativo aqui, a gente vai encontrar o valor dele negativo. A gente vai passar para o outro lado, mas sem esse negativo. Então vai ficar positivo. Então vai ficar aqui, ó, C8H18. E esse que é negativo, eu vou passar positivo para o outro lado, beleza? 752, vou repetir aqui. Poderia já calcular isso. 0,7 mais 1.302,7. Esse valor aqui foi igual a menos 64 quilocalorias. Então, o que isso significa? Que a entalpia padrão do octano, ali encontrada na reação de combustão completa, é menos 64. Então, esse valor que estava faltando para a gente determinar a entalpia, variação de entalpia na reação de combustão incompleta, beleza? Então, vamos para o segundo passo agora. Olha só. Segunda etapa é fazer justamente agora o ΔH baseado na entalpia de combustão incompleta, beleza? Então vai ficar produtos menos reagentes. Então aqui você tem 8CO mais 9H2O menos o reagente, que é o C8H18, que é o octano. Vamos substituir agora os valores. Aqui eu tenho 8 vezes menos 26,4 mais 9. Vai ser basicamente o valor que a gente já calculou ali em cima, né? Menos 68,3, então na hora o aluno já teria esse dado. E aí, no caso aqui, o valor que a gente encontrou aqui, ó. A gente vai aplicar agora aqui, ó. Menos 64. Beleza? 8 vezes menos 26,4 dá menos 211,2. E aqui menos 614, aquele valor que a gente já tinha, né? E menos com menos fica mais. É como eu falei para vocês, muita paciência. Não tem como você dar uma de louco aqui, né? Fazer de bolo, porque essas questões de termoquímica são sempre traiçoeiras, beleza? Resolvendo esse cálculo aqui, dá menos 761,9 quilocalorias. Você poderia fazer um arredondamento ali, né? Para 762. E aí? Aí, esse valor aqui é para 1 mol, tá? É para 1 mol, ou seja, quilocaloria por mol, que é a combustão dele. Então, 1 mol lá na equação, então, é esse valor de quilocalorias por mol. Então, aí que entra a sacada estequiométrica final. Por quê? Ó, o que a gente vai raciocinar aqui? Ele quer saber qual é o valor do ΔH mais na combustão de 3,5 litros de gasolina, de octano. Então, o que eu tenho que fazer agora, hein? Eu tenho que calcular a quantidade de mols de gasolina que eu tenho aí, porque eu já tenho o valor para 1 mol, não é verdade? Então, quantos mols eu tenho em 3,5? Ele deu a densidade. Se você tem volume e densidade, você calcula a massa. Então, nós vamos fazer isso agora. Vamos lá. Se densidade é igual a massa sobre o volume, então a massa é igual a densidade vezes o volume. A massa, então, aqui em questão é densidade 0,7 gramas por ml,
né? Ele deu em ml. E o volume 3,5 litros, que equivale a 3.500 ml. ml com ml, então a massa aqui em questão, deixa eu ver aqui, a massa deu 2.450 gramas, ou seja, 2,450 kg. Aí, o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular quantos mols tem aí. Eu vou usar a fórmula do mol aqui. Mol é igual a massa sobre massa molar. Então aqui, número de mols vai ser igual a 2.450 gramas dividido para a massa molar. Aí agora você tem que voltar lá e calcular a massa molar do isoctano. Bom, a massa molar dele, né, é 114 gramas por mol, tá bom? Então esses detalhezinhos dificultaram muito essa questão, né? Muito trabalhosa. Se for fazer isso aí, demora muito. Então, o resultado aqui deu 21,5 mol. Agora a gente vai fechar com chave de ouro, né? Então, assim, primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa do cálculo, quarta etapa do cálculo, e agora nós vamos matar a questão com a última etapa desse cálculo, que é o cálculo estequiométrico mol-energia. Então, eu vou chamar isso de quinta etapa do nosso cálculo, beleza? O que eu vou fazer nessa quinta etapa aqui? Ó? Fazer o seguinte, se 1 mol dele libera uma energia de 761,9 quilocalorias, então 21,5 mol vai liberar X. E aí o X é igual, é só multiplicar esse com esse, está marcando o valor aqui da letra D, 16.373 quilocalorias aí aproximadamente, beleza? Professor, mas deveria estar negativo? Não, o conteúdo energético em si é um valor que é positivo, né? Esse negativo é mais indicativo de que ele está sendo liberado. Como todos estão positivos, aí a gente entende que ele quer o conteúdo energético aí, beleza? Então é uma questão difícil porque ficou bastante trabalhosa de fato. O aluno precisava ter muita atenção para fazer esses cálculos, não errar ali numa multiplicação, no jogo de sinal, e realmente uma questão trabalhosa aí do vestibular da UFRR. Vamos agora para a questão de número 60. Também é uma questão um pouquinho ali trabalhosa que requer os conceitos, mas é uma questão média, né, que traz o assunto de equilíbrio iônico. Então é o seguinte, ó, uma solução preparada de 0,018 kg, então nesse caso você já tem que sacar que isso em gramas é multiplicando por 1.000, 18 gramas, beleza? De ácido fórmico, então aqui o ácido fórmico, que tem a fórmula HCOH, vai me dar aqui uma massa molar 16, 32, mais 12, 44, 45, 46, que são 2 hidrogênios. 46 gramas por mol, beleza? Um volume de 1.000 centímetros cúbicos, então 1.000 centímetros cúbicos, lembrando que 1 centímetro cúbico é 1 ml, então 1.000 ml, a gente está falando aqui de um volume de 1 litro, beleza? Então você tem massa molar, você tem volume. Isso aí é o que nós precisamos para calcular a molaridade, que a molaridade é igual a massa sobre massa molar, né, na versão estendida, vezes o volume. Ele foi completado com água destilada aí, é uma solução. Sabendo que 5,2% do ácido se ionizou, então a gente já pensa aqui que nesse caso a gente está falando do alfa, né, de porcentagem. Então isso aí nós podemos tirar da porcentagem dividido por 100%, e aí a gente tem um total de 0,052, né? Aqui, uma vez, duas vezes, isso mesmo. Adimensional. Então aqui seria o valor do alfa, né? O grau de ionização desse ácido. Então é a quantidade de H+ que tem lá. Determine a concentração do ácido fórmico no equilíbrio e o valor do Ka. Então qual é o Ka? É um desses valores que está aqui. E o ácido fórmico, a concentração dele, é a concentração molar, é uma que está mais no equilíbrio, né? Porque no equilíbrio ele se ioniza uma parte. Então a gente não pode dizer, como ele não é um ácido forte, a gente não pode dizer que a concentração do ácido vai ser igual à concentração
do H+, ou enfim. Ele se ioniza uma parte, então grande parte dele fica sem ser ionizada, a questão está perguntando isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, a primeira etapa aqui do cálculo é calcular a molaridade dele. Então vamos lá. Vai ser 18 gramas dividido para massa molar de 46 gramas por mol, gramas por mol, vezes o volume de 1 litro, então aqui vai dar 0,39 mol por litro. Aí o aluno já quer marcar aqui, letra A. Então, na verdade, esse resultado de 0,39 já mostra que não pode ser a letra A. Mas por quê, professor? Porque ele vai ionizar ainda, né? Ele quer no equilíbrio. Então, a segunda etapa do cálculo vai ser calcular isso aí, beleza? Eu vou utilizar aqui o seguinte, concentração de H+, a lei de diluição de Ostwald, que é a molaridade vezes o alfa. Então aqui você vai ter basicamente a quantidade de H+ que foi produzida, né? Então 0,39 mol por litro vezes 0,052. Então esse cálculo aqui me deu um valor de H+ aproximadamente 0,02 mol por litro. Então quer dizer que somente isso aqui se ionizou. Aí você deve estar pensando, peraí, mas essa concentração aí vai servir para quê? Para a gente analisar ali a primeira informação da concentração do ácido do equilíbrio. É que a gente vai fazer o seguinte, ó, terceira análise aqui. Ó. Se a gente tinha 0, né, primeiro vamos fazer a reação aqui, tá? HA. HA significa o ácido fórmico, beleza? Ele vai se ionizar. Ele vai produzir H+, e vai produzir A-. Tá aí. Se a concentração dele aqui, ó, no início, é 0,39 mol por litro, o do ácido do ânion é 0, porque ele não se ionizou. Aí depois que ionizou, a gente viu que produziu 0,02 mol do H+, então já sei que também produziu 0,02 mol do ânion, porque toda vez que produz o H+, vai produzir o ânion também, que eles vêm da mesma, né, do mesmo ácido. Beleza, então quer dizer que ele perdeu 0,02 mol da sua concentração, pela questão de que para cada 1 mol de H+ que foi produzida, 1 mol de ácido deixou de existir, pela estequiometria 1:1. Então no equilíbrio, nós temos 0,37 mol por litro, e você tem 0,02 mol por litro do ácido, do H+, 0,02 mol por litro do ânion. Aí você vê aqui, então a resposta tem que ser, não pode ser a letra B, que está marcando aqui 0,039, não pode ser a D, 0,0037, e não pode ser a letra E, 0,35. Então o gabarito ficou na letra C. Então você tem a concentração do ácido no equilíbrio 0,37. E aí a gente vai corroborar esse fato aí fazendo o último cálculo. Qual que seria o último cálculo? Lógico, na hora da prova você não precisaria fazer isso, porque você já saberia a resposta. Mas aqui o Ka, né, que ele quer, vai ser produto sobre reagente, porque é a constante de equilíbrio. H+ vezes A- dividido para HA. HA. Então aqui você teria 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, porque seria 2 vezes 10 a menos 2 vezes 2 vezes 10 a menos 2, que seria do H+ e do A-, então 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, dividido para 0,37 ou 3, você poderia colocar 3,7 vezes 10 a menos 1, que facilitaria, ficaria aqui mais ou menos assim, ó. K ficaria 4 vezes 10 a menos 4, dividido para 3,7 vezes 10 a menos 1. Então o resultado aqui daria mais ou menos, né? Se você colocasse 4 vezes 10 a menos 1, daria 1. Logicamente que é 3,7 vai dar um valor um pouquinho acima de 1. Então daria aqui 1,1 vezes 10, menos 4 menos 1, vai dar menos 3. E aí você tem aqui, menos 3 é aqui, ó, menos 2, menos 1, 0. Então resposta aqui, 0,0011, né, a constante de equilíbrio da reação. Mas, repetindo, esse cálculo aqui não precisaria ser feito, uma vez que você já teria feito a análise ali do 0,37, beleza?
Show de bola, tranquilo? Uma questão ali média, né? Existem esses conhecimentos, o aluno tem que ficar atento a isso. Vamos para a questão 60, gabarito letra C, questão 61, e aí a gente entra na parte de química orgânica, beleza? PSS 3. Que é o seguinte, até aqui o avaliador colocou estequiometria, né? Gosta de combustão, colocou combustão lá, repetiu combustão aqui de composto orgânico, e aí a gente vai para a análise. Olha só. Um experimento foi realizado em um laboratório onde foram comparadas as taxas de difusão dos gases. Então aqui é um conceito de gases. Você vê lá do PSS1, estudo dos gases, a taxa de difusão dos gases, pela lei de Graham, você vai ter aqui, depois eu coloco essa fórmula, a gente vai analisar ela. Observou-se que os gases apresentam uma taxa de difusão 1,036 vezes maior do que o outro. Ou seja, um tem ele tem uma difusão um pouquinho maior do que a outra. Bom, a questão é a seguinte, é que quanto menor a massa molar, maior vai ser a difusão, ele se difunde mais rapidamente. Com base nas informações, podemos afirmar corretamente, né? Então aqui, ó, o gás X é um hidrocarboneto e sofre adição 1,4. Professor, o que é adição 1,4? Adição 1,4 é aquela que você vai ter um hidrocarboneto com duplas alternadas, ou seja, um alcadieno com duplas alternadas. Beleza? Só que a gente tem que saber quantos carbonos ele tem. Ó. O gás Y é um hidrocarboneto saturado que ao ser submetido a uma combustão completa, de novo, produz 90 gramas de água. X e Y tem o mesmo número de carbonos. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? De colocar aqui, analisando o X, né? Vou colocar o X aqui e vou colocar aqui o Y. Pronto. O Y, ele é um hidrocarboneto, então ele só tem carbono e só tem hidrogênios. Show? Mais oxigênio, que é uma combustão completa, formando então CO2 e forma água. Tá aí. Ele falou que produz 90 gramas de água. E aí como é que você vai ter que pensar? O seguinte, número de mols é massa sobre massa molar. A massa molar da água, 2 hidrogênios e 1 oxigênio, 18 gramas por mol. Então a gente está falando que ele produz 5 mol de H2O. Se ele produz 5 mol de H2O, então aqui é 5. Se é 5, é uma combustão, eu estou partindo do princípio que eu vou analisar 1 mol desse composto orgânico, beleza? Então posso dizer que ele tem 10 hidrogênios, beleza? Tá aí. Se ele tem 10 hidrogênios, nós vamos imaginar assim. Eu tenho 5... Deixa eu ver se ele dá mais alguma outra informação aqui. É isso. Então, ó, a gente vai chegar ali... Ele vai chegar numa ideia de que se ele é um hidrocarboneto saturado, como é que a gente vai saber quantos carbonos ele é? Aí a gente vai pensar assim, pô, se ele é um hidrocarboneto saturado, ele não pode ser um alceno, não pode ser um alcino, não pode ter dupla. Então ele tem que ser um alcano ou um cicloalcano, né? E aí, como a fórmula geral do alcano é CnH2n, mais 2, aqui ó, mais 2, então se H é 10, então C deve ser 4. É isso. Então uma análise realmente bem puxada. Essa questão é uma questão difícil. Então você tem aí o carbono igual a 4. A outra possibilidade, a gente colocaria aqui 4, né, fazendo o balanceamento da reação, finalizando aqui em 8, mais 5, 13, 13 sobre 2. Tá. A outra possibilidade seria fazer C5H10, que aí a gente faria um ciclano, no caso 5 pentano, mais o oxigênio, formando aqui 5CO2 mais 5H2O. Né? Você teria 15 de oxigênio, e aí finalizaria assim. Aí ele fala, o gás X, ele sofre uma adição 1,4. Então, nesse caso, eu tenho que pensar que o X tem o mesmo número de carbonos de Y, ele tem 4 também. Né? Vamos pensar na possibilidade mais simples ali. Então a gente está falando do alcadieno, que seria isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Tá lá. Reação 1,4 é aquela que tem, então, ali um alcadieno com duplas alternadas. Porque, só para a gente contextualizar essa reação, né? Seria aquela que, quando reage,
ele reage com o elétron da ponta, e aí sobra um elétron aqui nessa ponta, um elétron nessa ponta. Então ele forma uma ligação para o meio, para o centro. Então o produto, por exemplo, da adição, uma coloração, por exemplo, seria formar aqui CH2, Cl, C dupla, né, forma ali a dupla no meio, CH2, Cl. Pensando numa coloração aqui, né? Então o produto ele forma não um alceno, mas uma ligação dupla central dessas duplas alternadas. Então seria isso aqui uma adição 1,4, tá? Mas ele não pediu nenhuma informação sobre o produto, só queria o reagente mesmo. Então a gente tem esse composto que é o butadieno. E o outro composto, o Y, eu devo pensar que seja o butano. Porque você tem aqui o CH3, CH2, CH2, CH3. Pronto. Tá certo. Aí é o seguinte, para eu saber quem sofre uma difusão mais rápida do que a outra, eu preciso saber a massa molar. Logicamente que o X tem uma massa molar menor, porque ele tem menos hidrogênio. Eu calculei aqui a massa molar dele, deu uma massa de 54 gramas por mol. Enquanto que o Y deu uma massa de 58 gramas por mol. Então eu concluo que esse daqui, ele é mais lento, ó. Tá aqui, ó. A sua difusão é lenta e a sua difusão é mais rápida, né, do que o outro. Ok. Aí nós vamos para a questão agora. O gás X difunde-se mais rapidamente. Sim, ele difunde mais rapidamente. B. O gás X difunde-se mais rapidamente. B. Beleza. C. O gás Y difunde-se mais rapidamente. Tá fora. O D. O gás Y difunde mais lentamente. É uma possibilidade. E X. O gás X difunde-se mais lentamente. Então tá fora aqui porque é mais rapidamente. Agora vamos no D. O gás Y difunde mais lentamente, pois possui 3 isômeros constitucionais. Aí que está o erro, porque você só consegue fazer um isômero dele, que é o metilpropano. Ó, não dá para fazer mais estruturas, né? Se eu fechar essa estrutura, ele vai perder hidrogênio. Então não seria isômero constitucional dele. Então somente 2, tá? Então a D está fora aqui. Aí, vamos voltar lá para o butadieno. O gás X difunde mais rapidamente, pois possui diásteres isômeros. Para possuir diásteres isômeros, ele teria que ter carbono quiral, não tem carbono quiral, ele poderia ter também uma isomeria geométrica. Mas aqui não tem isomeria geométrica, uma vez que os carbonos da dupla têm 2 grupos iguais ligados no mesmo carbono. Então, eu não poderia ter, por exemplo, o cis e nem o trans. Logo, eu não poderia ter diastereoisômeros. Cis e trans são diastereoisômeros. Então ficou na letra B. O gás X difunde-se mais rapidamente e não possui isômeros geométricos. Foi justamente essa análise que a gente fez. Beleza, questão terminou aí. Agora, lembra que eu falei para vocês da possibilidade do ciclopentano, e aí eu teria o pentadieno, 1,3, no caso ligação dupla 1,3, ele também sofreria uma reação 1,4, né, uma adição 1,4, e você teria essa possibilidade. Só que o ciclopentano e provavelmente o pentadieno, ele não vai ser um gás, ele não é um gás na condição padrão. Tá, o experimento, ele não fala aqui das condições do experimento, poderia falar, né? Caberia um recurso nesse sentido, porque você não tem as condições do experimento para determinar se realmente ele é gás ou não. Mas o detalhe cruel está aqui. Esse valorzinho que ele deu aqui foi um valor que ele colocou justamente para excluir qualquer possibilidade de recurso. Por quê? Na hora da prova, o aluno não conseguiria fazer isso aqui, né? Ou poderia até fazer, mas ia demorar bastante para provar. Eu entendo que ele colocou isso só para excluir qualquer possibilidade de recurso. Por quê? Você tem uma difusão de 1,036, nós vamos utilizar aqui a seguinte fórmula, né? A lei de Graham, que vai ser velocidade de x sobre a velocidade de y é igual a raiz quadrada da massa de x, né? A fórmula é essa, a massa de y sobre a massa de x. Só que aí, para a gente facilitar o nosso cálculo, eu vou determinar aqui a massa do butadieno. Então
vou colocar aqui Y em cima, vou colocar X embaixo, vou colocar X em cima e Y embaixo. Então, qual é a ideia? A ideia, fiz até esse cálculo aqui, se a velocidade de um é 1,036 vezes maior que a outra, eu posso dizer que a velocidade de Y, que é mais lento, né, gente? Por isso que eu coloquei ali. É mais lento o Y, mais rápido o X. Então, eu coloco aqui embaixo o X, ó, 0,36. Igual a raiz quadrada, a massa do X, então a gente vai determinar a massa do butadieno, que tem que dar 54 no final, para dizer que é ele. E a massa do Y, a gente calculou, deu quanto? Deu 58. 58 gramas por mol. Pronto. Aqui a gente vai chegar no cálculo que vai trazer para a massa de X é igual, resolvendo isso, jogando a raiz quadrada para o lado de lá, vai ficar 0,965 ao quadrado vezes 58. Quando eu resolvo isso aqui, eu encontro a massa molar de X realmente aproximadamente ali 54 gramas por mol. Isso prova que realmente ele está se referindo a esses compostos que apresentam 4 carbonos. Se eu repetir essa mesma ideia para, no caso do ciclopentano e do pentadieno, eu não consigo achar o valor da massa molar exata do pentadieno. Por isso, por esse dado que ele forneceu, realmente você teria ali que entender que realmente ele queria do butadieno, por isso que não poderia ser a letra A, uma vez que o pentadieno tem isomeria geométrica, né? Mas o butadieno ele não tem, beleza? Ficou então o gabarito na letra B. Vamos então para a questão 62. De longe essa questão aqui também é a mais difícil da prova. Pegaram muitos alunos de surpresa essa questão aqui, porque é uma questão que traz o assunto de equilíbrio iônico, não uma questão que traz especificamente a análise dos conhecimentos de química orgânica, que como nós sabemos, o PSS3 ele traz essas informações, ele traz essas questões relacionadas à química orgânica, e o aluno então sempre está preparado a responder questões relacionadas à química orgânica. Mas no PSS3 existe um ponto lá, ponto 6, que diz que a química ambiental e também a poluição da hidrosfera. Essa questão ela trata basicamente desse sentido, né? E também no nosso edital do vestibular diz que o aluno que vai fazer o PSS3 ele tem que estudar todos os conteúdos, PSS1, PSS2, portanto está preparado para responder uma questão que não é especificamente de orgânica lá nas 3 últimas, que foi o que aconteceu dessa vez, beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Ó? Necessita realizar o lançamento de um efluente de 2.000 metros cúbicos, tá? Beleza, 2.000 metros cúbicos. E aí a gente já anota aqui, né, que 200 metros cúbicos. 1 metro cúbico são 1.000 litros, então vai ser 2.000 litros. 2.000 litros, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. 2 vezes 10 a quinta litros. No processo de curtimento de couro, em um corpo de água de 10 milhões de metros cúbicos. Entre os resíduos a serem lançados na água está o ácido fórmico com alfa 4%, de concentração 0,2 mol por litro. Então, de novo, a gente tem aqui o ácido fórmico, que é o monoácido, certo? Vou colocar aqui a concentração dele, deixar anotado aqui. É igual a uma concentração de 0,2 mol por litro. E o alfa dele vai ser 4%. Então, a gente já entende o seguinte. Ó. Por ele ser um ácido fraco, como a gente analisou até naquela questão anterior, a gente vai ter que tirar aí a porcentagem de H+, que a gente vai querer reagir. A resolução da CONAMA proíbe que as indústrias lancem efluentes com pH menor que 5 e superior a 6. Então a gente tem que ver aqui, analisar um possível pH que estará entre 5 e 6, né? Ou seja, levemente ácido, levemente básico. O setor ambiental da indústria química realizou o tratamento do efluente. Então, que efluente é esse? É esse daqui, ó. Efluente. Esse volume aqui, tá bom? Buscando atender a resolução com
Aí o que, que ele utilizou para fazer esse tratamento? 160 mil litros de água, ou de base, né, de solução de base, X ou H, pode ser o hidróxido de sódio, porque ele fala que X é um metal alcalino, a gente pode pensar no hidróxido de sódio, com pH 12. Ok, então a gente tem essa informação aqui também, vou anotar ela aqui do lado, para não se perder. Então aqui, eu vou pensar que seja aqui o NaOH, beleza? NaOH. O volume dessa solução, então vou colocar que o volume dele é de 160.200 litros, e o pH dessa solução é igual a 12. Aí ele dá o log e pergunta o seguinte, ó. Ele pergunta aqui se o pH final é ligeiramente ácido, se ele é ligeiramente... O pH final ligeiramente 8,4, 8,7. pH final 8,7. Se ele pergunta se é 7, né? Então você tem essas condições aí, ou se não poderá ser lançado e etc. Então, o que ele está pedindo aqui é para a gente calcular o pH da solução final após o tratamento, né? Após o tratamento, porque aqui diz que pH 5 a pH 9, eu só vou poder liberar na água esse efluente se ele estiver dentro desse estabelecimento aí de pH 5 e pH 9, né? Então, após a neutralização, qual será o pH dele? É isso que a gente tem que determinar aqui, beleza? Então, a gente vai fazer primeiro o seguinte, ó. A gente precisa saber quantos mols de ácido tem aqui, então, mol de H+, e quantos mols de OH- eu tenho aí. Tá. Mol de H+, eu vou fazer assim. Eu vou usar a lei de diluição mais uma vez, tá? Então aqui vai ser concentração de H+, é igual à concentração do ácido, então aqui vai ser 0,2 mol por litro, vezes o alfa sem ser porcentagem. Então, dividido por 100, isso aqui vai ser 0,04. Então aqui eu encontrei um valor de 8 vezes 10 a menos 3 mol por litro. Então você tem essa concentração aí. Agora, da base, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Primeiramente, se o pH da base é 12, significa que a concentração de H+ da base é 1 vezes 10 a menos 12. Só que o que reage da base, que é importante para a gente, não é o H+, né? E sim o OH-. Então, menos 12. Por quê? Porque aí você vai pensar assim, professor, se o pH é 12, o pOH é 2. Então, a concentração de OH- é igual a 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Pronto. Aí, o que a gente vai fazer agora? Eu preciso saber quantos mols de H+ eu tenho aí e quantos mols de OH- eu tenho aí, beleza? Então, aqui, ó, a quantidade de mols de H+, eu vou pegar aqui e vou multiplicar pelo valor, porque eu posso fazer assim, molaridade é número de mols sobre o volume. Então, o número de mols de H+ é 2.000 aqui, 2 vezes 10 a quinta, litros, vezes a molaridade, que é 8 vezes 10 a menos 3. Tá. Então, o número de mols de H+, a gente encontrou aqui um valor de 1.600. Então, 2 vezes 6 deu 1.600 aqui, mol. E no caso da base, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Número de mols da base, eu tenho uma concentração de 1 vezes 10 a menos 2, 1 vezes 10 a menos 2, e eu tenho um volume igual a 3.000.
gente tem um volume igual a 3.000, cadê o volume? Volume a 1.160 a 1.200. Essa questão aqui é questão que requer muita atenção, né? Bastante complicada aí. Então, o número de mols da base foi igual a 1.602 mol. Então, você percebe que ali estava meio equilibrado. A quantidade de mol de ácido deu 1.600 e da base 1.602. Aí, se a estequiometria faz assim, ó, HA mais NaOH, produzindo aqui, vamos supor, NaA mais H2O, eu vou pensar aqui, se eu tenho 1.600 mols aqui, se a proporção de 1 para 1 reage com 1.602 mol aqui, então, subtraindo ali, vai sobrar 2 mols de base. Então, o ácido foi totalmente neutralizado, e aí você tem um total de 2 mol de base, NaOH. Pronto, então é isso que sobra. Para finalizar, o que a gente vai fazer? Para a gente chegar no pH dessa solução, a gente precisa transformar esse mol para concentração molar. Aí você vai pensar assim, concentração molar da base é igual número de mols, 2 mols, dividido para o volume. Qual volume foi? Qual é o volume final? Qual o volume que se formou? Foi formado no final? É o volume que foi adicionado do efluente e da base. Então, se você somar aqui os dois, você tem um volume de 360.200 litros. Esse cálculo aqui me deu um valor de 5,55 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Concentração, então, da base no final é essa daí. Um cálculo muito chato mesmo, para fazer assim na hora do vestibular. Agora, a gente tem que transformar essa concentração de OH- em pH. Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai calcular o pOH, porque nós temos o quê? A concentração de OH- e o dado do log que a banca deu para a gente foi do 5,5. Então, é sensato a gente utilizar isso aí para calcular o pOH primeiro. Então, vai ficar pOH é igual a menos o log da concentração de OH-, que foi 5,5 vezes 10 a menos 6. Aí o resto é paciência aqui, ó. Menos log de 5,5 menos 6 vezes o log de 10. Aí substituir os valores que foram fornecidos ali, menos o log de 5,5 é 0,74, menos 6, log de 10 tem que saber, é igual a 1. E aí o pOH que foi encontrado aqui foi um pH de 5,26, né? 5,26. Lembrando que aqui é o pOH, né? Então aqui ele já pergunta do pH, ele pergunta lá do pH. Então aqui você finaliza a questão com chave de ouro. pH mais pOH é igual a 14. Então pH é igual a 14 menos 5,26. E aí o pH vai ser igual a 8,74. 8,74 aí. Beleza? Então a gente chegou aqui no pH 8,74. Final da história. Esse 8,74, ele está dentro dessa faixa aqui permitida. Então, após o tratamento desse efluente de 2.000 litros, 200 metros cúbicos, com esse tanto de base, a concentração de OH- permitiu um pH ali abaixo de 9. Portanto, ele agora pode ser jogado no corpo d'água de 10 milhões de metros cúbicos. Né? Questão bem maluca mesmo, tá? Então, o gabarito aqui ficou... na letra A, fala que o efluente poderá ser lançado na indústria química, uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou parcialmente o pH, resultando pH ligeiramente ácido. Não, tá errado. Neutralizou todo mesmo, tá? B, o efluente não poderá ser lançado. Então já está errado aí. C, o efluente poderá ser lançado, uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou completamente o pH, correto? Resultando pH 7? Não, porque sobrou um pouco de base que elevou o pH para 8,74. D, o efluente poderá ser lançado na indústria química, uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou parcialmente
o pH do ácido fórmico, levando o pH a 8,74. Se ele tivesse neutralizado parcialmente o H+ do ácido fórmico, então a solução seria ligeiramente ácida. Então, o gabarito ficou aqui na letra E. Ele poderá ser lançado uma vez que a quantidade de base utilizada neutralizou completamente o pH do ácido fórmico resultante com pH 8,74 na resolução. Então essa questão é uma questão difícil mesmo, difícil, tá? É uma questão que poderia cair muito bem em uma prova de concurso para professor de química ou até para a prova de químico. Vamos então para a questão 63 para a gente finalizar aí. Na questão 63, nós temos aqui uma questão de química orgânica mesmo, mas de novo trazendo a combustão. O nosso avaliador de Química 2025 adora uma reação de combustão, né? O composto orgânico contém exclusivamente carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, nós vamos colocar aqui carbono, hidrogênio e tem o oxigênio. Ao queimar completamente, ele vai produzir aí dióxido de carbono e água. Então, isso aí denota uma reação de combustão no processo. Então, pela terceira vez, estamos fazendo aqui uma reação de combustão na prova da UFRR. Ou seja, a prova veio para queimar mesmo, né? Olha só, 2,25 gramas de água e 5,5 gramas de CO2. Aí ele pergunta assim, a alternativa que descreve uma característica errada. Então, do composto cabe uma interpretação aí. Espera aí. Quer dizer que o composto que eu vou achar através da fórmula, ele contém uma incorreta, então as outras todas estão corretas. O avaliador pensou assim. Mas a alternativa que descreve uma característica correta também pode ser que ele esteja falando que nas alternativas aquela alternativa vai dizer uma proposição incorreta, né? Então, cabe uma interpretação aí, poderia sim gerar um recurso nesse sentido, tá? Mas aqui é o seguinte, ao calcular o número de mols da água, massa sobre massa molar, 2,25 gramas sobre 18 gramas por mol, a gente encontra aqui um número de mols igual a 1,25. Beleza. Ao calcular o número de mols do CO2, 5,5 gramas dividido para 44, que é a massa molar dele, a gente encontra também a mesma quantidade aqui de 1,25. Ou seja, o coeficiente estequiométrico de CO2 e o coeficiente estequiométrico da H2O é o mesmo. Como é que eu vou transformar isso para um número inteiro? Eu posso simplesmente multiplicar por 5, tá? Que aí eu vou, pela lei de Proust, esse valor vai ser igual, por 5 não, por 4. Pela lei de Proust, esse número vai ser igual a 5. E aí também multiplicando aqui, né, com a mesma quantidade de mols, 1,25 vezes 4, você encontra ali um valor igual a 5, beleza? Então, o menor número inteiro possível. Então, o coeficiente aqui é 5, e aí, como aqui também é o mesmo número de mols, vai dar 5 mols aí. Com isso, nós chegamos à conclusão que esse composto orgânico, ele tem 10 hidrogênios, então coloco aqui 10 hidrogênios na fórmula dele, 10 hidrogênios, e ele tem 5 carbonos. Então seria assim C5H10. E aí eu somo aqui, ó, tem 5 oxigênios, tem 10 oxigênios, 15. Como já tem 1 lá, né? Eu coloco 7 aqui, 14. Então, beleza? Esse composto aí, ele tem fórmula C5H10O. Então ele é um composto oxigenado. Ele pode ser uma acetona, ele pode ser um aldeído, ele pode ser um álcool insaturado, ele pode ser um enol, ele pode ser um álcool cíclico, tudo isso aí é possível, né? Tudo isso aí é possível. Então, se eu fizer todas essas estruturas, eu sempre vou encontrar uma incorreta, né? Então, a única estrutura que me parece que apresenta ali, e ali vai no sentido da banca, né? Vai ser um aldeído, que tem 4 carbonos na cadeia principal, então ele teria aqui 2, 3, 4, aqui CH2, aqui seria CH3 e aqui seria o hidrogênio. Então esse aldeído aqui, que tem fórmula, tem nome 2-metil-butanal, ele não tem isomeria geométrica devido à presença de uma ligação dupla carbono-carbono na cadeia. Então, seria a letra A, né? Agora,
O composto possui isomeria óptica por apresentar um carbono quiral. Esse é o carbono quiral. Ó. Ele está ligado ao hidrogênio, que é diferente do aldeído aqui, né? Diferente do CH3, que é diferente do etil. Show de bola. C. Ele possui isomeria de função aldeído-cetona? Se ele é um aldeído, então ele vai ser isômero da cetona. Muito bem. D. O composto possui isomeria constitucional de posição? Sim. Se eu pegasse aqui, fizesse essa estrutura CH3, C, CH3 na posição 3, CH2 e C dupla O, H, isso seria um isômero de posição dele. Muito bem. E o composto possui cadeia aberta e ramificada. É isso aí. Então, esse composto especificamente seria o 2-metilbutanal. Então, eu estou interpretando que seria esse composto, porque todas as outras possibilidades que eu fiz, eu não consegui encaixar somente uma afirmação correta. Sempre dava duas ou mais. Se eu fizesse lá uma acetona, eu não ia encontrar somente uma errada, eu ia encontrar duas. Um álcool insaturado ou até um enol, né? Ou um álcool cíclico. Mas aquele que apresenta uma alternativa correta seria esse composto. Mas caberia uma interpretação dizendo alternativa que descreve uma característica. Então, se eu fizesse outro composto, eu poderia dizer que a alternativa que descreve uma característica poderia ser a letra C e a letra E, vamos supor, né? Enfim, entendo que o avaliador pensou nesse sentido, né? Para a gente chegar no composto que haveria ali 4 corretas para ele, análise, e somente uma errada. E realmente, de todas as possibilidades, eu consigo ver somente esse composto dentro dessa fórmula molecular. Beleza, galera? Então, gabarito aqui nessa questão ficou na letra A. Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa resolução. A prova muito difícil, assim, no sentido de ter muitos cálculos trabalhosos. As análises orgânicas também foram análises mais puxadas. Espero que você tenha gostado dessa resolução, que essa resolução venha servir para você refletir, aprender mais, conhecer mais esse novo formato da prova da UFRR, né, trazendo questões mais difíceis. E eu fico por aqui. Se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe essa aula para os seus amigos. Então, bons estudos e até a próxima. Tchau!